palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento. Palavra do dia com o pastor Adalto Matheus Vitória. Conclusão. A vida, ela é composta de conclusões. Você às vezes vive indefinido, indefinida por longo tempo da vida, até você chegar a uma conclusão em relação àquele item A, aquele item B, aquele item C da vida. Enquanto você não chega a uma conclusão, você não tem uma definição sobre aquilo, aquela decisão, aquele casamento, coisa assim. Em relação à vida cristã, na fé, na Bíblia, na palavra de Deus, o profeta deixou uma frase tão linda para nós, aqui na mensagem Humilha-te, parágrafo 103. Ele diz assim: olha, o que tornou Jesus Deus para mim foi a forma em que ele se humilhou. Isso é lindo demais. O que tornou Jesus Deus para mim, ou seja, o que me levou a ver Deus em Jesus, no homem Jesus, foi a forma em que ele se humilhou. Ele cedeu todos os seus direitos para o sobrenatural lhe guiar. Ele tinha direito de se casar, ele tinha direito de ser um homem rico, ele tinha direito, rico em coisas materiais, tinha direito de ter uma casa, ter um lugar, tudo. Mas ele abnegou de tudo isso ao ponto de dizer: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, porém o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele vivia como andarilho, pregando, falando, aconselhando. Nessa terra ele teve uma vida como andarilho, porém um andarilho atrás das almas. Ou é o maior investimento que um homem possa ter na vida, ser um andarilho atrás das almas perdidas, para trazê-lo ao aprisco do Pai Celestial. Então o profeta, lendo a biografia de Jesus, ele foi um bom leitor, um bom observador da Bíblia, amava como todo cristão deve ser. Ele teve a conclusão em relação a Jesus. Ele disse: o que tornou Jesus Deus para mim foi a forma em que ele se humilhou. E você lembra lá de Filipenses capítulo 2, Paulo comentando sobre Jesus: sendo ele Deus, não usou como Deus, mas tomou a forma de servo, ocupou a profissão, uma das profissões mais baixas, lavador de pés das pessoas que chegavam cansadas. Ele lavava os pés no dia dos cultos. Humilhou-se a si mesmo, sendo ele Deus, não tomou a forma de Deus, mas tomou a forma de servo. Servia, multiplicava os pães, multiplicava os peixes, servia o prato na mesa do povo, servia a palavra para o espírito das pessoas, com tanta humildade, sendo ele Deus, Deus encarnado, Emanuel, São Mateus 1:23. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus feito carne, e aquele era Jesus, Emanuel. Ali estava a divindade encarnada. As pessoas não entendiam, empurrava para cá, empurrava para lá, batia, chegou até a arrancar barbas dele na sua crucificação, e não sabendo que ali estava Emanuel, Deus conosco. Ali estava a divindade encarnada. Porém, a forma que ele veio tão humilde foi que as pessoas passou por cima, que as pessoas esperavam que ele desceria de uma escadaria de ouro da glória e bateria na porta do grande
Anás ou do grande Caifás, sumos sacerdotes das maiores sinagogas lá de Jerusalém, e diria: Anás, doutor Caifás, cheguei. Isaías profetizou de mim, Isaías 9:6, cheguei, Anás. Não, ele veio através de uma simples mocinha, até de uma forma difamatória. Eles não tinham nem se casado ainda quando ela se engravidou, achou-se grávida. Maria e José ainda não tinham se casado oficialmente. E ela achou-se grávida. José, São Mateus capítulo 1, você vê isso. José assustou muito e queria deixá-la secretamente. O anjo do Senhor que lhe trouxe um sonho, e lhe disse: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está fecundado é do Espírito Santo. Aí José acordou e não a deixou, porque ele pensou até em deixar, porque ele era justo. Então, Jesus veio desde o nascimento de uma forma tão simples, tão humilde. Ali estava cumprindo Gênesis 3:15: a tua semente pisará na cabeça da serpente. Mas nasce de uma forma tão simples. Não tinha nem um lugar, um hospital próprio para nascer, uma maternidade. Sabe qual foi a maternidade que Maria achou para dar à luz a Jesus? Uma manjedoura, lá no curral. As grandes maternidades não tinham espaço para Jesus nascer. Ele foi embrulhado com os panos das cangas dos bois. Sabe quem foi os visitantes do bebê Jesus? As ovelhas, os cabras, o gado, os animais. Os primeiros visitantes do bebê Jesus. Tão simples, tão humilde. E não ficou só aí a humildade. Cresceu simples, sendo ele Deus. Lembre de Filipenses capítulo 2. Paulo descreve: sendo ele Deus, não usurpou ser Deus. Desceu e tomou a forma de servo. Ao olhar de Deus, se quer ver quão grande você está, veja quanto você possa descer. Ser uma pessoa desprovida de egoísmo, de vaidade própria. Ser uma pessoa pura de espírito, pobre de espírito. São Mateus capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, que não tem um espírito rico de arrogância, rico de petulância, que não tem um espírito rico de vaidade. Bem-aventurados pobres de espíritos, porque estes verão a Deus. Jesus veio assim. Jesus veio um menino pobre de espírito de petulância, pobre de espírito de razão. Ele tinha razão de não ir à cruz, porém negou a razão, o direito humano, para ir à cruz sangrar por nós. Pobre de razão, pobre de direito. Ele era ovelha. Você sabe que a ovelha, o único direito que ela tem é possuir lã. No entanto, seu tosquiador vem e tira toda a lã dela e deixa ela assim peladinha, sem lã, mas ela prossegue sem balir. Ovelha muda, Isaías 53. Jesus foi ao matadouro como ovelha muda, ou seja, sem balir, sem reclamar direito. Se fosse um bode, baliria demais. Jesus não era bode, Jesus era ovelha. Você não é bode, você é ovelha, meu filho, filha, moço, rapaz. Você quer ter sucesso na sua empresa, na sua profissão, veja o quanto humilde você possa ser. Nenhum patrão gosta de funcionário egoísta. Nenhum grupo de funcionários na empresa gosta de um colega de trabalho egoísta. Fica uma coisa ruim, um ambiente pesado conviver com uma pessoa assim. Então o profeta conclui, a conclusão do profeta de Deus sobre Jesus foi esta: o que tornou Jesus Deus para mim foi a forma em que ele se humilhou.
humilde, humilde, humilde. Jesus na manjedoura, Jesus no Calvário. Eloi, Eloi. Venha, venha, vamos descer ao pé da cruz, encontrar Jesus, ser beneficiado por Jesus. Eu quero te ajudar. Olha, entra em nossa página, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Venha, pegue o endereço de nossa igreja aqui em Brasília. Nossa igreja filial está ali em Taguatinga Norte, e a nossa igreja matriz está ali no entorno de Brasília, ali no Novo Gama. O bairro é o Pedregal. Vai lá, pega o endereço aí, os dias de culto, e vai lá participar de nossos cultos. Eu tenho certeza que Jesus vai te ajudar. Venha, estou te esperando. Tudo que eu quero é ser útil para você. Abraço, Deus te abençoe.